Há histórias de ficção que parecem exageradas demais para caberem na vida. E, no entanto, são justamente essas que acabam por dizer mais verdades sobre culpa, gratidão e segundas oportunidades. Esta começa numa noite de neve cerrada, quando um homem rico parou o carro por causa de uma sombra no meio da estrada. E ainda não fazia ideia de que, ao salvar um desconhecido, estava a salvar também a sua casa, os seus filhos e um pedaço da alma de outra pessoa. Se em algum momento se lembrar de alguém que chegou tarde à sua vida e mesmo assim a mudou por completo, partilhe isso nos comentários. Deixe o seu gosto e subscreva o canal. O chão estava coberto por neve até quase ao joelho, e o frio apertava como se quisesse partir a paisagem em vidro. A cidade recolhera cedo. As janelas brilhavam por trás das cortinas fechadas, e quem podia preferia ficar junto ao aquecimento, sem discutir com o inverno. Mas para Henrique Valente, aquele cenário nunca era apenas mau tempo. Havia nele uma espécie de respeito antigo por tudo o que a natureza fazia sem pedir licença a ninguém. Talvez por isso tivesse construído a sua casa longe do ruído da cidade, num terreno amplo, cercado por árvores e silêncio. Uma casa grande de madeira escura, com varandas trabalhadas, telhados inclinados e um ar de refúgio antigo. Nos dias de geada, gostava de sair para a varanda com uma chávena de café bem quente e ficar ali, imóvel, a olhar para o branco absoluto. Não se cansava daquela paisagem. Pelo contrário, era como se, todas as manhãs, o frio lhe limpasse os pensamentos e lhe devolvesse energia. Leonor, a mulher, nunca partilhara essa devoção pela neve. Tolerava, na melhor das hipóteses, tolerava a distância até a cidade. Tolerava o vento que assobiava nas madrugadas e tolerava as botas molhadas à entrada de casa. Mas amava Henrique, e por isso escolhera viver onde ele se sentia inteiro. Também não sofria propriamente privações. A casa tinha conforto de sobra. Lareiras acesas, divisões amplas, uma cozinha que cheirava sempre a qualquer coisa boa e janelas tão grandes que deixavam entrar a paisagem toda. Além disso, havia um detalhe que mudava tudo. Leonor estava grávida de gêmeos, um rapaz e uma rapariga. Henrique sonhara com uma família grande desde criança, quando dormia apertado com irmãos numa casa pequena e aprendera cedo a distinguir amor de abundância. Amor nunca lhes faltara. Espaço, comida e descanso, isso já era outra conversa. Talvez por isso tivesse trabalhado tanto. Não para mostrar riqueza, mas para garantir que os seus filhos começariam a vida sem a escassez que ele conhecera. Naquela tarde, Henrique saíra do escritório mais tarde do que queria, embora com a satisfação rara de quem sabe que o dia rendeu. Tinha fechado 2 contratos importantes de madeira, um deles com projeção internacional e outro, mais discreto, que servia quase como ponte para negócios maiores. Era um homem respeitado no setor, mas não tinha o tipo de frieza que costuma colar-se aos grandes empresários. Crescera filho de guarda florestal, aprendera a ouvir o mato antes de aprender a negociar, e ainda hoje se zangava com gente que falava das árvores apenas como números empilhados num relatório. Entre conhecidos, chamavam-lhe o guardião. Uns diziam-no a brincar, outros com admiração. Henrique aceitava o apelido sem vaidade. Tomava decisões devagar. Pensava antes de falar. Não levantava a voz sem necessidade. Mas quando finalmente decidia, ninguém o demovia. Era homem de dar um passo só, desde que esse passo fosse firme. Ainda no estacionamento do edifício, telefonou a Leonor. A voz dele amaciava sempre quando falava com ela, como se o gigante barbudo e de ombros largos desaparecesse por instantes e desse lugar ao rapaz que ainda se espantava por ter sido escolhido.
Perguntou como ela estava, se os pequenos tiranos a tinham deixado descansar, se lhe apetecia alguma coisa estranha, algum desejo daqueles que a gravidez traz sem aviso. Leonor riu-se do outro lado. Disse-lhe que não queria picos com chocolate, nem fruta improvável em pleno inverno, nem invenções dessas. Queria apenas que ele chegasse cedo e inteiro. Henrique prometeu que sim. Fê-lo a sorrir, sem saber que essa promessa simples, dita como tantas outras, ainda seria testada naquela mesma noite. A viagem começou lenta. Dentro da cidade, a neve transformara tudo numa confusão de luzes baças, travagens cautelosas e pequenos acidentes que seguravam o trânsito. Os semáforos mal se distinguiam sob a cortina branca, e as rodas patinavam naquela lama gelada em que o asfalto desaparece. Henrique conduzia com a calma de quem conhece os riscos e não precisa de provar nada a ninguém. Preferia perder minutos a ganhar problemas. Só quando deixou para trás os últimos bairros e entrou na estrada que seguia para o vale onde vivia, é que respirou melhor. Ali, por alguma razão, a limpeza da via estava mais conseguida e o carro deslizou com outra leveza. Ligou o rádio baixo. Assobiou uma melodia qualquer sem pensar, como fazia em pequeno quando acompanhava o pai pela mata. Foi então que viu a sombra. Não teve tempo de a entender. Algo escuro atravessou a faixa de rodagem e tombou para a berma, engolido por um monte de neve. Henrique travou por instinto e ficou uns segundos a olhar para o vidro da frente, como se esperasse que a paisagem se explicasse sozinha. Não vinha ninguém atrás dele. À frente, também nada. Sol branco, o sopro do vento e aquele pressentimento desconfortável de que, se arrancasse outra vez, passaria o resto da noite a pensar naquilo. Saiu do carro, fechou melhor o casaco, avançou contra o frio e viu pegadas já meio apagadas, humanas. Seguiu-as até a valeta e encontrou um homem sem sentidos, meio soterrado, encolhido num casaco demasiado fino para aquela noite. Chamou-o, sacudiu-lhe o ombro. Nada. Voltou a chamá-lo, desta vez mais alto. O desconhecido gemeu, muito ao de leve. Isso bastou. Henrique baixou-se, tomou-o nos braços com uma facilidade quase rude e levou-o para o carro como quem carrega lenha à salva da tempestade. Durante os primeiros quilômetros, o homem continuou apagado. Henrique lançou-lhe 2 ou 3 olhares pelo espelho retrovisor. Era magro, de barba grisalha, rosto afundado, roupa gasta até o limite do aproveitável. Tinha o aspecto de quem perdera muito antes de perder a casa. Curiosamente, não cheirava a álcool. E isso prendeu a atenção de Henrique. Não porque o tornasse mais digno de ser salvo, mas porque contrariava a imagem que o olhar apressado costuma construir. O empresário começou até a imaginar como Leonor reagiria. Talvez primeiro se assustasse, depois se compadecesse, e no fim ainda ralhasse com ele por ter trazido um estranho sem pensar 2 vezes. Sorriu sozinho. Gostava daquela parte dela que refilava por amor. A meio da estrada, o homem abriu os olhos e tentou perceber onde estava. Falou com dificuldade. Perguntou quem era Henrique. Disse que sairia já ali, que não queria dar incômodo. Tentou chegar à porta antes de perceber que o trinco estava bloqueado. Henrique, sem perder o humor, respondeu que o único plano naquela noite era chegar vivo à casa e que o resto se resolvia depois. Perguntou-lhe o nome. O desconhecido demorou um pouco antes de dizer: Arthur Neves. Leonor recebeu melhor do que Henrique esperava. Não com entusiasmo, claro, mas com a serenidade de quem percebe depressa o essencial. Viu o estado do homem, viu o marido, viu o frio que ainda lhes vinha agarrado à roupa e não fez perguntas inúteis. Mandou aquecer chá, pediu mantas, ordenou que se acendesse a lareira da sala de baixo
e ajudou a instalar o hóspede no sofá largo junto ao fogo. Arthur mal tinha força para segurar a caneca. As mãos tremiam-lhe, mas os olhos observavam tudo com discrição. A ordem da casa, a delicadeza contida de Leonor, a forma como Henrique se movia naquele espaço, como se protegesse não apenas as paredes, mas tudo o que nelas vivia. Depois de comer qualquer coisa, o cansaço venceu-o por inteiro. Adormeceu sem cerimônia, como adormecem os que passaram demasiado tempo em alerta. Na manhã seguinte, a tempestade deixara o mundo quase irreconhecível. Henrique cumpriu o ritual de sempre. Café forte, roupão grosso, varanda aberta para o frio. Só que dessa vez a contemplação durou pouco. O carro desaparecera sob uma camada de neve absurda. O portão mal se distinguia. O caminho até a estrada estava fechado. O dia de trabalho morrera antes de começar. Ele resmungou apenas o necessário, mais por hábito do que por verdadeiro incômodo, e voltou para dentro com a aceitação prática de quem percebe quando a natureza já tomou a decisão por si. Encontrou Leonor acordada e divertida com o ar sombrio do marido. Ela adivinhou logo. Se ele tinha aquela cara, era porque o mundo lá fora decidira prendê-lo em casa. Henrique beijou-lhe a testa e respondeu que, nesse caso, o universo ao menos tivera a delicadeza de o deixar preso ao lado dela. Arthur já estava desperto. Mais do que isso, estava a tentar reacender a lareira com uma desenvoltura que não combinava nada com a fragilidade da noite anterior. Henrique reparou nesse detalhe. Reparou também na maneira como o homem se movia sem desperdiçar gestos, como quem fora habituado a fazer tudo com economia e atenção. À mesa do pequeno almoço, entre chá quente, pão, queijo e fatias generosas de bolo seco, Henrique perguntou-lhe com calma o que o levara àquela estrada naquele estado. Arthur mastigou devagar, desviou os olhos, pensou se respondia ou não. Acabou por dizer uma coisa tão inesperada que parecia quase mentira. Andara a pendurar comedouros para pássaros. Trazia migalhas e grão num saco. Tinha escolhido o percurso ainda de dia, mas a tempestade virara-se contra ele mais depressa do que contara. Henrique, que costumava perceber bem quando alguém inventava, acreditou. Havia ali um absurdo sincero que só a verdade possui. Olhou para o homem magro, de roupas remendadas, quase morto de frio por causa de aves invisíveis na neve, e soltou uma gargalhada curta, não de gozo, mas de espanto. Como a estrada continuava fechada, os dois homens acabaram por sair para limpar o caminho. Henrique emprestou a Arthur roupa mais quente, luvas e uma pá. Vista de longe, a cena tinha qualquer coisa de improvável. De um lado, o dono da casa, enorme, robusto, a atirar neve para longe com movimentos largos. Do outro, o recém-resgatado, seco e resistente, trabalhando sem desperdiçar fôlego. Passaram horas assim, abrindo o corredor até ao carro, depois até ao portão, depois um pouco mais, porque a tarefa parecia pedir continuidade. No primeiro intervalo, Henrique voltou ao assunto dos pássaros. Arthur explicou melhor. Sempre gostara de os alimentar no inverno. Dizia que bastava salvar um para o dia já ter servido para alguma coisa. Henrique abanou a cabeça com aquele sorriso que mistura ternura e incredulidade. Chamou-lhe doido. Arthur respondeu que preferia doido a indiferente. E foi nesse momento, sem solenidade nenhuma, que Henrique começou a imaginar o homem não como um peso ocasional, mas como alguém que talvez pudesse ficar. Ao fim do dia, depois de comerem com a fome limpa de quem trabalhou ao frio, Henrique foi direto ao assunto. Disse-lhe que a casa era grande, exigia manutenção constante. Havia quintal, arrecadações, canis, ferramentas, pequenos arranjos, lenha, portões, neve, telhados e sempre qualquer coisa a precisar de mãos disponíveis. Ofereceu-lhe abrigo, salário
e trabalho fixo. Arthur olhou primeiro para o prato, depois para as próprias mãos, como se precisasse confirmar que ainda merecia uma proposta digna. Aceitou com poucas palavras, mas os olhos disseram mais do que a voz. Para um homem empurrado para a margem, às vezes não é o dinheiro que pesa mais. É o facto de alguém o voltar a ver como pessoa útil. Os dias começaram a ganhar forma. Arthur acordava cedo, varria acessos, tratava da lenha, ajudava onde fazia falta e, se sobrasse tempo, aprendia mais qualquer coisa com quem aparecia para trabalhar na propriedade. Tinha curiosidade de criança e paciência de velho. Observava o jardineiro a podar, perguntava ao cozinheiro por um tempero. Ficava a ver como se afinavam dobradiças ou como se tratavam as ferragens da estufa. Parecia alguém a reconstruir-se por peças. Quase toda a gente na casa o recebeu com simpatia. Quase. A exceção chamava-se Marta Faria. Marta era a governanta da casa. Tinha pouco mais de 25 anos, postura impecável, olhar rápido e uma eficiência que até ali Henrique sempre valorizara. Geria horários, entradas, limpezas, compras, manutenção e pessoal com uma autoridade maior do que a idade fazia prever. Bonita, discreta, arrumada, parecia talhada para aquela função. Mas desde o primeiro dia demonstrara uma antipatia áspera por Arthur. Não era simples reserva, era desdém. Falava-lhe com uma secura especial. Arranjava-lhe tarefas desnecessárias. Encontrava sempre defeitos no que ele fazia, mesmo quando o resultado era bom. Às vezes, a implicância ganhava contornos mesquinhos. Um entupimento estranho na casa de banho que só surgiu porque alguém atirara para a sanita o que não devia. Uma janela do sótão partida em dia sem vento bastante para explicar. Um balde derramado, uma ferramenta fora do lugar, um serviço inventado à última hora, sempre dirigido a ele. Arthur, sem perceber a origem daquela aversão, suportava tudo em silêncio. Não por cobardia, por gratidão. Achava que, tendo sido acolhido, não lhe cabia criar conflitos. Henrique andava cada vez mais absorvido pelo trabalho e pela gravidez de Leonor. Queria regressar mais cedo, queria estar presente, queria controlar o que não se controla. Falava menos ao fim do dia, ouvia mais. E nessas noites, a casa parecia respirar no ritmo de Leonor, que alternava entre a ternura, o desconforto e aquela ansiedade quase supersticiosa de quem está perto de um grande momento. No meio disso, Arthur tornou-se uma presença calma. Nunca invadia, nunca opinava sem ser chamado. Mas era o tipo de pessoa que, com o tempo, começa a fazer falta só por estar ali. Leonor percebeu isso antes do marido. Dizia meio a rir que o homem tinha ar de quem conhecia segredos antigos da vida, mesmo vestido com um casaco de trabalho e a cheirar a lenha. Numa dessas noites, foi a cadela da casa, Bruma, que deu motivo a sobressalto. Estava prestes a parir, e Henrique já contava deixar 2 cachorros para crescerem ao lado dos gêmeos. Achava bonito esse paralelismo, como se a casa inteira se preparasse para um novo começo. Mas quando entrou no anexo e viu o estado do animal, gelou por dentro. Bruma choramingava, exausta, com uma cria presa a meio, sem conseguir avançar nem recuar. Henrique sabia lidar com bicho, mas aquilo ultrapassava-o. Não havia veterinário que chegasse depressa ali àquela hora, com aquelas estradas. Correu de volta à casa e encontrou Arthur junto à lareira, a ler um livro com uma concentração quase fora do lugar para alguém com a biografia dele. Chamou-o sem explicar muito. Arthur levantou-se e foi. O que aconteceu a seguir deixou Henrique desconcertado. Arthur ajoelhou-se junto à cadela. Falou-lhe baixo como quem acalma uma criança assustada.
Passou as mãos sobre o ventre do animal com segurança. Fez pequenos movimentos precisos. Esperou o momento certo e poucos minutos depois, o espaço encheu-se de guinchos minúsculos. Bruma relaxou. As crias vieram. O alívio foi tão grande que Henrique demorou a encontrar palavras. Na cozinha, mais tarde, perguntou diretamente a Arthur que espécie de milagre fora aquele. O outro respondeu apenas que ajudar a nascer continua a ser ajudar a nascer. Venha a vida em 4 patas ou em 2. Henrique riu-se, chamou-lhe excêntrico, mas a frase ficou-lhe presa na memória. Uma semana depois, o inverno apertou outra vez, e a casa deixou de parecer grande quando Leonor entrou em trabalho de parto. As dores começaram ao fim da tarde. Primeiro espaçadas, depois mais cerradas, depois tão intensas que o ar da casa mudou. Tudo o que até ali fora expectativa tornou-se urgência. Henrique telefonou, insistiu, pressionou, explicou a localização. Ouviu do outro lado que a ambulância sairia logo, mas que o caminho podia atrasar-se muito por causa do tempo. Não havia garantias. E Leonor gritava, não com exagero, não com teatro, mas com aquela dor crua que torna qualquer homem que ama profundamente uma criatura inútil diante do sofrimento alheio. Henrique fazia perguntas a toda a gente e não esperava pelas respostas. Molhava toalhas, ajeitava almofadas, segurava as mãos da mulher, repetia que tudo ia correr bem, sem acreditar uma única vez nessa frase. Marta mantinha-se por perto, rígida, tão eficiente quanto tensa. Leonor pediu que a deixassem respirar. Queria menos vozes, menos passos, menos pânico no quarto. Henrique tentou obedecer, mas não sabia o que fazer com o próprio corpo. Foi então que, no corredor, se ouviu discussão. Marta mandava alguém recuar. A outra voz, normalmente mansa, vinha agora firme. Era Arthur. Entrou no quarto sem pedir licença, avaliou a situação no relance e pediu água quente, toalhas limpas, mais luz. Marta protestou de imediato, dizendo que aquilo não era uma cadela e que ele estava louco. Henrique, em qualquer outra noite, talvez hesitasse, mas Leonor olhou para ele com aquela lucidez que às vezes só aparece em momentos extremos e disse-lhe o mais difícil. Se a ajuda não chegasse a tempo, tinham de escolher entre o medo e a confiança, e não havia tempo para os dois. Arthur aproximou-se da cama com uma serenidade que parecia deslocada e necessária ao mesmo tempo. Não falou alto, não fez promessas, apenas começou a orientar. Pediu a Henrique que saísse por uns minutos, porque precisava que Leonor se concentrasse e porque o marido, tremendo daquela maneira, só lhe transmitiria mais angústia. Henrique quis recusar. Leonor apertou-lhe a mão e assentiu. Ele saiu como quem abandona uma parte de si dentro de um quarto fechado. Refugiou-se no escritório, o único lugar onde o som chegava mais abafado. E ali percebeu até que ponto o medo pode desfigurar uma pessoa por dentro. Abriu uma caixa de charutos caros que recebera de presente e que guardava havia anos sem tocar. Acendeu um. Depois outro, sem realmente fumá-los. Só precisava de fazer qualquer coisa com as mãos enquanto o tempo se tornava uma parede. Não soube quanto tempo passou. A certa altura, Marta bateu à porta. Tinha o rosto transtornado, mas a voz vinha estranhamente baixa. Disse-lhe que podia entrar. Henrique atravessou o corredor quase a correr. No quarto, o mundo estava transformado. Leonor, exausta, brilhava de uma felicidade sem força. Dos 2 lados da cama dormiam, enrolados e quentes, os bebés que durante meses tinham sido promessa e agora eram presença. Um rapaz, uma rapariga, pequenos, perfeitos, reais.
Arthur estava um pouco afastado, mais pálido do que o costume, cansado até ao osso, mas com um ar tão tranquilo que parecia pertencer àquela cena desde sempre. Henrique não lhe disse nada de imediato. Olhou para Leonor, olhou para os filhos, depois para o homem que entrara na sua vida como um vulto quase morto à beira da estrada. E ali estava, de pé, depois de lhes ter devolvido a respiração. Não há palavras à altura de certos instantes. Há apenas a consciência de que se ficou devedor para sempre. A ambulância apareceu só de madrugada. O paramédico que desceu, um homem chamado Sérgio, trazia no rosto a culpa impotente dos que fizeram tudo o que podiam e mesmo assim chegaram tarde. Henrique recebeu-o à porta, ainda com o cheiro do fumo agarrado à roupa e a última ponta do último charuto entre os dedos. Disse-lhe, com um humor já meio aliviado, que a natureza se adiantara à medicina. Sérgio não achou graça. Perguntou quem assistira ao parto, imaginando algum médico vizinho ou uma parteira experiente. Henrique apontou para Arthur, que se aproximava devagar. O paramédico fitou primeiro com incredulidade, depois com atenção e, por fim, com um espanto quase físico. Chamou-o pelo nome completo, não como quem adivinha, mas como quem reconhece alguém que julgava perdido para sempre. Foi ali, na entrada da casa, com o dia ainda por nascer, que Henrique soube quem Arthur Neves fora antes de se tornar homem sem morada. Sérgio contou-lhe em voz baixa, quase reverente, que aquele velho de roupa gasta tinha sido um dos melhores obstetras da região. Um nome respeitado, estudioso, talentoso, daqueles a quem as mães agradecem anos mais tarde, sem ele sequer se lembrar dos rostos. Não era apenas técnica, era vocação. Tinha mãos seguras e uma estranha capacidade de acalmar. Depois perdera a mulher e o filho num acidente provocado por um condutor embriagado. Sobreviveu por acaso. O luto abriu-lhe um buraco que ninguém soube preencher. Deixou o hospital, deixou os colegas, deixou de atender chamadas. E nesse vazio, ainda foi apanhado por burlões sem escrúpulos, que lhe levaram a casa e o pouco que lhe restava. Quando Sérgio acabou de falar, Henrique olhou para Arthur com um tipo de respeito ainda mais profundo, porque agora compreendia melhor a dignidade silenciosa daquele homem. Não era mistério, era ferida. Henrique não fez escândalo. Não lhe exigiu explicações. Não lhe perguntou por que nunca contara nada. Limitou-se a aproximar-se dele e a dizer com a simplicidade séria que usava para o essencial que certas pessoas não deviam acabar esquecidas. Arthur esboçou um sorriso cansado e respondeu que, naquele momento, lhe bastava saber que Leonor e os bebés estavam bem. Mas, a partir desse dia, a casa mudou de eixo. Henrique passou a ver tudo o que Arthur fazia com outros olhos, e Leonor também. Os gêmeos, Afonso e Beatriz, cresceram nas primeiras semanas, embalados por um ambiente em que a gratidão se instalara como uma chama mansa. O empresário continuou ocupado, mas algo amadurecia dentro dele. Uma ideia ainda sem forma, um propósito que ainda não sabia nomear. Marta, por sua vez, ficou mais nervosa, não mais calma. A revelação sobre Arthur não a enterneceu. Pelo contrário, tornou-a mais áspera. Agora já sabia, sem margem para a dúvida, de onde lhe vinha aquele ódio mal explicado. Havia anos, quando tinha 18 e ainda não sabia quase nada sobre o peso das escolhas, sentara-se numa sala de espera, diante de uma porta com o nome Arthur Neves gravado numa placa. Entrara grávida, assustada, determinada a interromper a gestação. Achava-se nova demais, sem apoio, sem dinheiro, sem futuro preparado. O namorado, Tiago, falava de amor até a realidade lhe bater à porta.
Quando percebeu que haveria um filho, começou a falhar as mensagens, as promessas e a coragem. A mãe de Marta, já cansada da vida, respondeu-lhe primeiro com gritos e depois com silêncio. E no meio daquele desamparo, Arthur fora a única voz a não ceder. Explicara que o tempo de interromper a gravidez passara, que o risco era alto, que o bebê estava bem e que ela precisava de descanso, vitaminas e lucidez, não de uma solução desesperada. Marta saíra dali a odiá-lo. Na sua cabeça, ele roubara-lhe a última porta. O bebê nasceu. Um menino saudável, chamado Martim. E o que se seguiu não teve delicadeza nenhuma. Tiago desapareceu de vez. A mãe ajudou como pôde, mas cada ajuda trazia consigo o peso do ressentimento e da fadiga. Marta dormia pouco, chorava muito, sentia-se afogada, estranha dentro da própria casa e incapaz de amar o filho com a naturalidade romântica que toda a gente lhe prometia. Passado mais de um ano de exaustão e revolta, tomou a decisão que ainda perseguia em segredo. Entregou o menino a uma instituição. Convenceu-se de que seria melhor assim, de que ao menos ele teria estabilidade e ela recuperaria a vida. Por fora recompôs-se. Trabalhou, subiu, aprendeu a controlar tudo. Por dentro, deixou um quarto trancado, cheio de culpa. E nesse quarto, Arthur Neves continuava em pé, como o rosto de uma escolha que ela nunca conseguira perdoar, nem assumir inteiramente. Talvez por isso o tenha reconhecido antes de todos, apesar da barba, da pobreza e do tempo. Talvez por isso se tenha tornado cruel com ele desde o primeiro instante. E talvez por isso também se tenha deixado arrastar, pouco depois, para outra queda. Um concorrente de Henrique aproximara-se dela meses antes, sondando, oferecendo dinheiro por informações comerciais, contratos, contactos, números. Marta, sempre tão senhora de si, aceitou por razões que a consciência mascara com facilidade quando convém. Queria juntar dinheiro depressa, queria sair dali, queria garantir um futuro melhor, queria, no fundo, comprar em notas a paz que não conseguia encontrar. Quando Arthur a surpreendeu no escritório de Henrique, junto ao cofre aberto, a fotografar documentos, o pânico instalou-se. Não sabia ao certo o que ele vira, mas soube de imediato que passava a ser um risco. 2 dias depois, Arthur aproveitou uma folga curta para ir repor comida nos comedouros que mantinha escondidos perto do caminho. Era um hábito antigo demais para largar. Levava grão no bolso, fatias pequenas de gordura para as aves menores, e aquele tipo de tranquilidade que só aparece quando alguém anda sozinho por um bosque silencioso. Ia regressar quando ouviu um motor atrás de si. Pensou por um segundo que fosse Henrique. Não era. O veículo aproximou-se depressa demais, obrigando-o a desviar-se para a berma. Antes que percebesse a intenção, alguém saiu. Houve um movimento brusco, um golpe duro na cabeça, e depois a neve subiu-lhe ao rosto como se o chão viesse ao encontro dele. Não viu bem quem o atingira. Apenas sentiu o frio, o sangue morno e aquela sensação estranha de estar a ser empurrado de novo para fora do mundo. Henrique encontrou-o já no hospital, porque um dos homens da segurança da quinta o localizara a tempo e chamara socorro. Quando Arthur recuperou alguma clareza, contou o pouco que sabia. Não acusou Marta de ter mandado fazer nada. Limitou-se a dizer que a apanhara no escritório, que ela parecia assustada e que talvez tudo estivesse ligado. Henrique ouviu em silêncio. A fúria nele não era ruidosa, era pior, era densa, tão densa que quase ocupava o quarto. No entanto, antes de sair, Arthur pediu-lhe uma coisa: que não destruísse Marta sem primeiro tentar perceber a origem daquela amargura. E então contou-lhe a história da rapariga de 18 anos, da gravidez recusada, do menino nascido e depois entregue.
Falou sem se ilibar completamente. Disse mesmo que, apesar de ter agido como médico, nem sempre os desfechos humanos obedecem às convicções de quem ajuda. Havia em si um sentimento de responsabilidade, não jurídica, mas moral. Como se a vida daquele rapaz, algures no sistema frio, também lhe tocasse de raspão. Henrique voltou para casa com a decisão já tomada. Chamou Marta ao escritório. Não levantou a voz ao início. Isso deixou ainda mais nervosa. Pediu-lhe que se sentasse. Perguntou apenas se as informações já tinham sido entregues. Marta percebeu nesse instante que a queda tinha acabado. Tirou da mala uma pen com as fotografias e colocou-a em cima da mesa sem negar mais nada. Henrique esmagou o objeto com a mão fechada, num gesto curto e brutal, e o estalido do plástico partiu qualquer ilusão restante. Disse-lhe que, se dependesse apenas da raiva dele, sairia dali naquele mesmo minuto e nunca mais pisaria aquela casa. Mas Arthur pedira moderação. E isso, vindo do homem a quem ela mais maltratara, era uma humilhação maior do que qualquer grito. Henrique não a despediu. Impôs-lhe, isso sim, uma escolha. Ou transformava a vergonha em verdade e começava finalmente a reparar o que ainda fosse possível reparar, ou acabaria por perder-se de vez. Marta chorou, não para comover, mas porque não havia mais nada a esconder. No dia seguinte, foi ao hospital visitar Arthur. Levava comida, fruta e um desconforto tão evidente que quase ocupava a cadeira inteira. Pediu desculpas sem floreados. Não lhe pediu que apagasse o passado. Pediu apenas que aceitasse ouvi-la. E contou tudo. Contou o medo, a gravidez, a consulta antiga, o abandono do namorado, o cansaço que a transformou noutra pessoa, a decisão de deixar Martim na instituição, o dinheiro sujo, a espionagem, a raiva absurda que descarregara em cima de um homem que, no fundo, sempre simbolizara a parte dela que ainda sabia distinguir o certo do errado. Arthur escutou sem interromper. Quando ela acabou, já sem lágrimas e quase sem voz, ele fez-lhe a única pergunta que importava: se ainda queria o filho. Marta respondeu que sim. Não por culpa, não para se perdoar depressa, mas porque, pela primeira vez em anos, percebera que não havia futuro digno construído sobre negação permanente. Queria procurá-lo, queria tentar, queria falhar menos do que falhara até ali. Foi assim que Martim entrou, algum tempo depois, na vida da casa. Não entrou como símbolo bonito. Entrou como entram as crianças feridas, desconfiado, atento, pronto a recuar ao menor sinal de rejeição. Tinha já idade suficiente para observar os adultos com cuidado, e essa cautela partiu o coração a Leonor logo à primeira conversa. Marta não exigiu que ele a tratasse por mãe. Ganhou espaço devagar. Mostrou presença antes de pedir afeto. Arthur, com a delicadeza de quem conhece nascimentos de muitos tipos, aproximou-se dele sem perguntas pesadas e sem piedade excessiva. Ensinou-lhe os nomes dos pássaros que apareciam perto dos comedouros. Mostrou-lhe como se limpa uma pá sem a enferrujar. Contou-lhe pequenas histórias da quinta, como se estivesse apenas a abrir uma porta lateral para a confiança entrar sem assustar ninguém. Martim começou a segui-lo como os cachorros da bruma seguiam quem lhes dava segurança. Afonso e Beatriz, ainda pequenos, ganharam naquele miúdo mais velho um companheiro de brincadeira e um guardião improvisado. E Leonor viu nisso um milagre discreto. A casa que quase rebentara de medo, agora crescia em volta de crianças que se iam adotando umas às outras sem precisar de o dizer. Enquanto tudo isto acontecia, Henrique trabalhava em segredo num projeto que o consumia com a mesma energia dos grandes negócios, mas de um modo
completamente diferente. Comprou um edifício abandonado no centro da cidade, daqueles que toda a gente considera caros demais para o estado em que estão, e transformou-o num estaleiro vivo. Licenças, arquitetos, obras, equipamentos, contactos, investimento, noites curtas, discussões, burocracias, atrasos e avanços. Mergulhou em tudo com a obstinação com que sempre fizera crescer a empresa. Só que desta vez havia outra matéria em jogo. Não se tratava de madeira, contratos ou margens. Tratava-se de devolver um lugar ao talento que a dor expulsara do mapa. Leonor percebeu cedo o que ele preparava, embora fingisse não saber, e apoiou-o como apoiam as mulheres que conhecem de verdade o homem que tem ao lado, não travando a sua teimosia, mas ajudando-a a não se perder. Arthur recebeu alta sem imaginar nada. Henrique foi buscá-lo de carro e, a certa altura, pediu-lhe, com um tom mais leve do que o coração, que fechasse os olhos durante os últimos minutos do caminho. Arthur obedeceu com um sorriso cansado, dizendo que, àquelas alturas, já desconfiava que Henrique tinha gosto por teatrinhos. Quando o carro parou e o empresário lhe disse que podia olhar, o velho médico demorou alguns segundos a compreender. À frente dele, erguia-se um edifício renovado, claro, moderno sem ser frio, com uma placa discreta e elegante dedicada ao cuidado materno e neonatal. Não levava o nome de Henrique, levava o nome de um futuro possível. Henrique explicou-lhe, quase sem respirar, que o centro não era caridade nem homenagem vazia. Era trabalho, era responsabilidade. Era a resposta prática a uma verdade simples. Homens como ele não podiam acabar a limpar neve e a pedir desculpa por ainda saberem salvar vidas. Arthur ficou em silêncio por muito tempo. O silêncio certo, aquele em que uma pessoa tenta acomodar dentro do peito uma alegria que chega tarde, mas chega. Não aceitou de imediato. Disse que estava enferrujado, que o mundo mudara, que a medicina não vive de nostalgia, que uma coisa é ajudar num aperto, outra é voltar a ocupar um lugar de referência. Henrique ouviu tudo e respondeu como respondia sempre quando já tinha decidido. Talento não desaparece por ter ficado em silêncio, e o resto aprende-se de novo. Leonor acrescentou, com aquela doçura firme que Arthur respeitava, que havia mulheres por aí fora a precisar não só de competência, mas também de calma, de escuta e de mãos sem vaidade. Sérgio, o paramédico, mais tarde trataria de completar o cerco, oferecendo-se para pôr Arthur em contato com colegas, protocolos e equipas. Contra tanta confiança reunida, o velho médico acabou por ceder. Não por ambição renascida, mas porque percebeu que recusar também seria uma forma de ingratidão perante a vida. A partir daí, cada um começou a encontrar o seu lugar de maneira nova. Arthur voltou a vestir bata, embora nunca tenha deixado de parecer o homem que preferia falar com pássaros e cães antes de falar de si. Marta retomou o trabalho com humildade difícil, já sem a autoridade agressiva de antes. Passou a visitar Martim com regularidade, depois a levá-lo fins de semana, depois a tê-lo cada vez mais perto, até que a distância entre ambos deixou de ser um castigo e começou a parecer uma ponte em construção. Henrique continuou a ser o mesmo homem grande, prudente e obstinado, mas dentro dele assentou uma serenidade diferente. Aprendera, talvez sem o admitir em voz alta, que a prosperidade mais rara não é a que se mede em números. É a que permite a alguém recomeçar ao nosso lado. Leonor, entre fraldas, noites interrompidas e risos novos, tornou-se o centro calmo daquela constelação improvável. Com o tempo, o centro perinatal ganhou nome, reputação e histórias. Mulheres que chegavam assustadas saíam de lá com os filhos ao colo e o rosto mais leve.
Arthur nunca procurou protagonismo. Fazia o seu trabalho. Explicava, tranquilizava, agradecia a equipa e regressava sempre que podia à quinta nos feriados e nos domingos. Afonso e Beatriz passaram a chamá-lo avô sem ninguém lhes ensinar. Martim chamava-lhe exatamente o mesmo, mas nesse caso havia no som qualquer coisa de resgatado. Bruma envelheceu, cercada pelos filhos e pelos miúdos. Os comedouros no bosque continuaram a receber grão, mesmo nos dias de mais gelo. E Marta, que durante tanto tempo acreditara que a sua vida tinha sido estragada por uma única consulta, percebeu por fim uma coisa mais difícil e mais libertadora. O passado não deixa de doer porque alguém nos absolve. Deixa de mandar em nós quando começamos, enfim, a responder por ele. No fundo, tudo regressou àquele primeiro instante na estrada. Um homem abrir a porta do carro a um desconhecido quase enterrado na neve. Podia ter seguido o caminho. Podia ter pensado que não era problema dele. Podia ter escolhido a prudência seca que tantas vezes se disfarça de bom senso. Mas Nemo escolheu. E a vida devolveu-lhe esse gesto de uma forma que ele jamais poderia ter calculado. O desconhecido salvou-lhe os filhos, antes mesmo de eles conhecerem o mundo. Ajudou a devolver um menino à mãe. Obrigou uma mulher a encarar a própria culpa. Ensinou uma casa inteira a olhar com mais cuidado para quem já foi vencido por fora, mas não por dentro. Há pessoas que chegam até nós em ruína e, mesmo assim, trazem consigo a peça que faltava para reconstruir muita coisa. Talvez seja esse o lado mais fundo desta história de ficção. Nem sempre a salvação entra na nossa vida com o rosto limpo e a roupa certa. Às vezes chega cansada, ferida, desacreditada, e o mundo inteiro já a tratou como sobra. Ainda assim, continua a guardar dentro de si aquilo que um dia a tornou necessária. E também há culpas que só começam a sarar quando deixam de procurar desculpa e passam a procurar reparação. Quem escolhe voltar atrás para recolher o que abandonou pode não apagar a falha, mas muda-lhe o fim. E isso, por vezes, basta para que uma vida não se perca inteira. Se esta história lhe disse alguma coisa, conte nos comentários se reconhece nela alguém que caiu, alguém que foi resgatado, ou alguém que ainda está à espera de uma segunda oportunidade. Deixe o seu gosto, subscreva o canal e quando aparecerem as sugestões no ecrã final, siga para a próxima história. Às vezes, a que vem a seguir toca exatamente na pergunta que ainda ficou consigo.